Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal mais uma vez. E como vocês já sabem, eu sou o Matheus Schmaelter e hoje a gente vai para mais um glossário Kierkegaard, dessa vez falando de alegria. E eu sei o que vocês vão dizer, Matheus, mas tem tantos conceitos do Kierkegaard que a gente precisa saber. Você podia falar de I de ironia, ou I de instante, ou E de estético, ou de estágios. Por que você está falando sobre alegria? Bem, eu escolhi falar mais uma vez sobre um conceito com letra A porque é um conceito muito pouco conhecido da filosofia de Kierkegaard. Quer dizer, pouquíssimas pessoas se referem a Kierkegaard a partir de um conceito como alegria, por exemplo, ou esperança. A gente sempre foca naqueles conceitos que estão mais em alta na pesquisa kierkegaardiana e que chamam mais atenção, especialmente nas obras, nos títulos das obras. Então a gente fala sobre angústia, a gente fala sobre desespero e perde um pouco do que está por trás disso. No caso da angústia, por exemplo, a liberdade; no caso do desespero, a autenticidade, o tornar-se a si mesmo. Ou a gente perde também outras áreas da filosofia de Kierkegaard que são tão ou mais importantes do que essas, e Kierkegaard acaba aparecendo como um filósofo monotemático, ou como já disse aqui em outros vídeos, é melancólico, sombrio, o que de fato não é o caso. Então vem comigo, vamos entender como é que o Kierkegaard tematiza esse conceito e como é que isso esclarece muito sobre os propósitos, os sentidos da filosofia do Kierkegaard. Vem comigo. A alegria é uma palavra muito comum nos textos de Kierkegaard, vai aparecer em basicamente todas as obras, mas ela não é tematizada amplamente. É em apenas alguns dos seus textos que Kierkegaard tematiza a alegria de maneira central e, mais especificamente, em alguns discursos edificantes. São especificamente 3 discursos edificantes em que o Kierkegaard trabalha mais amplamente a alegria como um conceito central. Os discursos cristãos, que nós não temos tradução desse texto para o português, você pode encontrar em tradução em inglês, eu sei que eles existem. Os discursos edificantes em diversos espíritos, eu já falei dele aqui para vocês. Temos uma tradução recente, feita pelo professor Álvaro Valls e publicada pela editora Liberars. E também em Os Lírios do Campo e as Aves do Céu, um texto publicado em 1849. Nós não temos ele traduzido direto do dinamarquês. Houve uma tradução feita do inglês, mas ela está completamente esgotada, então você pode ser muito sortudo e achar ela num sebo, uma tradução bem razoável. Existe também uma boa tradução para o espanhol desse texto. Então são esses 3 discursos em que Kierkegaard trabalha mais a fundo a questão da alegria. O primeiro cuidado que a gente precisa ter para abordar a alegria em Kierkegaard é que, no decorrer das suas obras, como eu disse que essa palavra aparece bastante, ela aparece de maneira nuançada, quer dizer, em diferentes nuances. Então, pode-se falar, por exemplo, de uma alegria terrena, de uma alegria humana, de uma alegria abençoada. Pode-se falar também de uma alegria da eternidade ou uma alegria da fé. De maneira geral, a alegria, quando ela aparece assim, ela pode estar muitas vezes contextualizada, quer dizer, dependendo do contexto em que você lê essa palavra na obra de Kierkegaard, ela pode ter um sentido diferente, ela pode ser não tão confiável, como, aliás, qualquer outro conceito na obra de Kierkegaard. Então, por exemplo, na obra Ou, de 1843, volume 1, que tem escritos estéticos, o esteta fala de uma alegria sagrada, e há que se suspeitar que essa alegria sagrada do esteta não tem nada a ver com a alegria religiosa que o Kierkegaard vai tratar nesses discursos que eu falei para vocês. E é importante ter em mente também que alegria e felicidade não são a mesma coisa. É possível suspeitar se a felicidade tem um caráter religioso. Inclusive, em A Doença para a Morte, que eu sempre digo para vocês que aqui a gente tem como o desespero humano, Kierkegaard fala que é possível ser perfeitamente feliz e estar profundamente desesperado. Mas isso não pode ser dito a respeito da alegria. A alegria, no pensamento de Kierkegaard, ela está relacionada diretamente com o caráter religioso da existência. E essa alegria pode ser dividida em 3 partes, que vão desde a mais perfeita até a alegria enganadora. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora.
Antes de entrar nesses 3 tipos de alegria, é importante eu destacar aqui que esse vídeo eu preparei para vocês a partir de um artigo curto muito bacana de um professor chamado Benjamin Olivares, professor da Universidade de Copenhague, que publicou esse artigo num volume de uma série de volumes de pesquisa a respeito de Kierkegaard, que eu vou deixar o nome para vocês aqui na descrição do vídeo. Então eu sou muito grato a todo pesquisador de Kierkegaard que faz um trabalho bacana como esse, como por exemplo o professor Benjamin Olivares, que é o único pesquisador que eu já vi falando sobre esse tema em Kierkegaard, para vocês verem a raridade que é abordar Kierkegaard por um conceito, entre aspas, positivo, né? Alegrativo, para usar um termo que já foi utilizado numa tradução de outra obra dele. O primeiro tipo de alegria que a gente pode descrever pode ser chamado de alegria incondicional. É uma alegria que está diretamente ligada ao caráter religioso e que a gente pode encontrar mais propriamente em Os Lírios do Campo e as Aves do Céu, onde Kierkegaard tematiza a partir dos lírios e dos pássaros como eles são mestres que nos põem um mandamento. E aqui é importante eu ressaltar para vocês, Kierkegaard tem vários discursos edificantes em que ele aborda a mesma passagem do Evangelho, segundo escreveu Mateus, onde Jesus utiliza o exemplo dos lírios do campo e das aves do céu. Famosa passagem em que ele diz: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, e extrai ensinamentos dali. Aqui no canal, eu vou deixar o link de um deles aqui para vocês. Os meus primeiros vídeos foram sobre 3 discursos do Kierkegaard sobre essa passagem, mas esses não são os discursos que eu estou citando aqui. Tá? Dos diversos discursos edificantes em que Kierkegaard aborda esse tema, existiu um que se chama Os Lírios do Campo e as Aves do Céu. É um volume único em que ele fala a partir de 3 modos, vamos dizer assim, né? Obediência, sofrimento e alegria. Alegria é o que fecha esse discurso edificante de 1849, e é daqui que se extrai essa ideia de uma alegria incondicional. E a alegria incondicional é a forma mais perfeita de alegria. E quem nos ensina são os lírios e os pássaros. A pergunta que a gente tem que fazer é: como que os lírios e os pássaros podem nos ensinar essa alegria incondicional? A maneira com que eles nos ensinam isso é porque a alegria não é um sentimento, é um modo de existir, vamos dizer assim. Então, os lírios e os pássaros, eles não sentem a alegria, eles são a alegria, porque a vida toda da existência dos lírios e dos pássaros é alegria. E porque a vida toda é alegria, essa alegria se torna superior porque ela não é alegria em um certo aspecto. Em algumas situações eu sou alegre, em algumas situações eu sou triste. Não, é um modo de existir que é o modo da alegria, que é o modo de existir alegremente na totalidade da sua existência. O lírio, como uma flor que existe na sua totalidade, independente de quando ela brota ou de quando ela morre, ela é plenamente lírio. E o pássaro, a mesma coisa. Esse tipo de alegria tematizado por Kierkegaard nos lírios e nos pássaros é para Kierkegaard o tipo de alegria propriamente religioso, propriamente cristão. A gente pode até mesmo dizer que é um tipo de alegria que pertence mais propriamente ao cristianismo. E como os lírios e os pássaros ensinam a alegria? Ensinam através da presença, de sabermos que existe um hoje e de viver o hoje. Sob esse aspecto, estar alegre é estar perfeitamente presente no agora. E é um tipo de alegria que nos livra do sofrimento mais comum, que é o sofrimento que vem pela preocupação com o amanhã ou com o ontem, né? Talvez uma culpa por algo que nós fizemos e não gostaríamos de ter feito, ou uma ansiedade por algo que vai acontecer e a gente não sabe o que fazer com aquilo, ou fica ansioso porque precisa fazer algo e não sabe como. Ser alegre, do modo como o lírio e o pássaro ensinam, de acordo com Kierkegaard, é estar presente nesse instante. A gente tem hoje em dia muito popular, eu tenho muitas reservas em usar isso aqui, mas vou usar para exemplificar, essa ideia que vem da meditação de mindfulness, que é estar presente perfeitamente, plenamente, naquele momento em que você medita ou que você está realizando alguma tarefa. Mas atenção aqui, é importante ter em mente que essa presença, essa alegria não é desprendimento do mundo, muito menos desprendimento apático, sem paixão, sem emoção, vamos dizer assim, né? Para que essa alegria seja perfeita,
ela exige uma relação com algo exterior, uma relação com Deus e com o mundo também. E aqui a gente percebe um ponto dialético importante que está sempre presente na filosofia de Kierkegaard. Ela não, assim como não é um desprendimento, um afastamento do mundo, também não é um afastamento de si mesmo. A relação com o mundo e com Deus se dá também na relação consigo mesmo. Então, uma relação com Deus só é perfeitamente possível se nós nos relacionamos também conosco mesmos. Então, a alegria, ela é dialética, ela é relacional. Dá-se na relação que nós temos conosco mesmos, na relação com o mundo, como nós vamos ver no segundo ponto, e na relação com Deus. Não existe relação plena com Deus sem relação plena consigo mesmo. E isso é um elemento importante para compreender esse tipo perfeito de alegria incondicional. Essa relação dialética entre nós e Deus se traduz de maneira a reconhecer Deus como amor, né? Uma das falas mais conhecidas do cristianismo é que Deus é amor, mas só é possível reconhecer a Deus como amor reconhecendo-se a si mesmo como o amado. De modo que não ser alegre é uma falta humana. Você pode até achar essa fala um pouco agressiva, né? Um pouco dura demais, mas o fato é que é assim que Kierkegaard coloca as coisas. A gente pode especular em que medida ele está traçando aqui um ideal, né? Mas é importante ter em mente também que ele fala do ponto de vista cristão. E um ponto de vista cristão é um ponto de vista de uma religião que põe os seus mandamentos. E se Cristo diz que nós devemos aprender dos lírios e dos pássaros, nós devemos aprender deles a alegria. Mas é importante ter em mente também, como a gente já vai ver, que essa alegria ela não se dá sozinha, não depende só de nós. É uma falta porque há algo que é dado ao qual a gente tem que se apegar. É importante fazer essa ressalva porque Kierkegaard compreende que a alegria, mesmo incondicional, não exclui o sofrimento. O cristão ele deve ser alegre, mas ser alegre no sofrimento. E como se dá essa alegria no sofrimento? Mais uma vez, não é de maneira desprendida e apática, como uma espécie de masoquismo em que a gente tem prazer sentindo dor. Kierkegaard considera que a alegria está misturada com o sofrimento. Se não fosse assim, não haveria o texto bíblico que Kierkegaard também cita, que afirma que basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem o seu mal. E a alegria se dá na mistura com esse sofrimento. Não se nega o sofrimento, mas se encara o sofrimento como fonte de alegria. E como se dá isso? O sofrimento pode ser fonte de alegria em se saber que é Deus que carrega os nossos sofrimentos, de modo que nós podemos carregar o nosso sofrimento de maneira leve. É uma concepção típica do cristianismo de graça, de dádiva. Deus carrega o sofrimento humano, então quando nós sofremos, nós podemos confiar que Ele sofre conosco e que Ele nos ajuda nesse sofrimento. É de fato uma relação entre o amado e o amante, entre nós e Deus. E aí então a alegria que se extrai do sofrimento aparece como gratidão. E é uma alegria, então, que não se alcança por força do pensamento, pelo movimento filosófico. É uma alegria que só é possível se alcançar através da fé. Não à toa, esse tipo de alegria, né, ou essa alegria de Kierkegaard, que é intimamente ligada ao religioso, aparece nos discursos edificantes, que tem um caráter muito diferente dos discursos pseudônimos que a gente está acostumado a ler. O segundo tipo de alegria pode ser chamado de alegria religiosa em relação ao mundo. De novo, não perdendo de vista que a alegria está ligada ao religioso, ela não é um afastamento, um desprendimento apático do mundo, mas se dá numa relação também com o mundo de onde se extrai a alegria. Porque para Kierkegaard, toda boa dádiva vem do alto. Todo presente, tudo aquilo que pode ser considerado boa dádiva na vida, vem do alto e pode ser considerado fonte da nossa alegria também. E Kierkegaard descreve diversas maneiras, diversas coisas, vamos dizer assim, em que a gente pode extrair alegria, desde a nossa própria existência até aquilo que a natureza nos dá. Um texto que eu gosto bastante em que a gente consegue ver isso está em Temor e Tremor, quando o pseudônimo Johannes de Silêncio descreve o Cavaleiro da Fé. O Cavaleiro da Fé, em todo o seu caminho, se relaciona com as pessoas, conversa com as pessoas, deseja coisas boas, deseja que a sua esposa tenha lhe preparado um jantar bem gostoso. Ele chega em casa, ela não preparou e ele permanece sereno, senta no sofá,
à noite fuma cachimbo, olha o movimento das pessoas na praça pela janela. Cada momento dele é um momento de alegria, porque é um momento da fé. Então, em querer um bom jantar, em fumar um cachimbo, em conversar com as pessoas na rua, o cavaleiro da fé é perfeitamente feliz na plenitude da sua existência. E essa alegria que a gente extrai do mundo, da realidade, da existência, ela é necessária para que a gente seja alegre também, porque se nós não pudermos nos alegrar nessas coisas, Kierkegaard vai dizer, em que nós poderemos nos alegrar? É a dimensão da finitude que compõe a existência humana. Então perceba que para Kierkegaard, a vida da fé não é uma vida ascética, é uma vida de relacionamento imerso com o mundo e com aquilo que ele nos dá. E assim, se relacionando com as coisas como o cavaleiro da fé, quer dizer, através da fé que sabe que toda boa dádiva vem do alto, uma pessoa de fé é muito mais alegre, aproveita muito melhor o mundo, ele vai dizer com outras palavras em Temor e Tremor, do que a pessoa meramente humana, quer dizer, a pessoa que não tem fé. Né? E aqui, gente, isso não é um discurso apologético, né? Não é uma apologia do cristianismo contra o ateísmo, contra qualquer outra religião. É apenas uma compreensão muito difícil, inclusive, que a gente carece de estudar mais, de relacionamento com o mundo através da infinitude, relacionamento com a finitude através da infinitude, sempre nessa dialética que é a existência para Kierkegaard. E por que a pessoa de fé, vamos colocar assim, acaba sendo mais alegre do que a pessoa terrena? Porque quando a gente ganha um presente, por exemplo, existem maneiras diferentes de se alegrar com aquilo. A gente se alegra com o presente em si, né? O objeto que a gente ganha nos deixa feliz. Com o fato de ganhar um presente nos deixa feliz. E nos alegramos também no amor demonstrado pela pessoa que nos dá o presente. E é assim que a pessoa de fé se relaciona com a alegria na relação com o mundo, através da fé. É uma alegria em poder extrair a alegria do mundo, é uma alegria no ato da extração dessa alegria e uma alegria no amor de Deus que nos dá como dádiva as coisas do mundo nas quais nós nos alegramos. E a isso, na filosofia de Kierkegaard, a gente pode chamar de relação relativa com o relativo, que é diferente da relação absoluta com o absoluto, que é a relação de Abraão com Deus em Temor e Tremor. Né? No duplo movimento da fé, nós nos relacionamos absolutamente com Deus e relativamente com o mundo que é relativo. Mas aqui a gente precisa atentar para uma coisa. Isso não quer dizer que Deus dá ao crente, ao cristão, ao religioso, toda a alegria do mundo. Haverá dias alegres e dias infelizes. Só que essa alegria, a gente pode chamar aqui talvez de felicidade relativa, e essa infelicidade relativa não afetam a alegria incondicional que o indivíduo que está sempre presente para si mesmo sente. Por fim, Kierkegaard fala também de uma alegria enganosa. Quer dizer, algo que pode parecer alegria, que a gente recorre como se fosse alegria, mas que não é verdadeira alegria. Essa é uma alegria que é uma alegria de aparência ou de engano. E tem uma frase do Esteta, que escreve o primeiro volume de Owen, em que ele diz assim: eu nunca fui alegre, mas sempre me pareceu que a alegria era minha constante companheira. Quer dizer, ele sabe que é infeliz e, no entanto, parece que a alegria está sempre com ele. Como que se dá isso? Se dá através de uma alegria auto-enganosa. Existe um caráter externo da alegria, né? Quem olha de fora pode achar que a gente é super alegre, né? Quando na verdade a gente se afunda em tristeza. Mas existe também uma alegria auto-enganosa, que é a alegria a qual uma pessoa pode recorrer quando ela quer, na verdade, esconder um sofrimento profundo. É uma alegria tipicamente imediata. Kierkegaard vai pensar isso a partir de uma passagem bíblica que diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então quem está nesse contexto festejando, comendo e bebendo, se alegrando, está ali bêbado, na festa, com todo mundo, na verdade ela não faz isso por alegria, ela faz isso por medo da morte. E com o medo da morte ela não está presente para si mesma, não experimenta essa totalidade de estar presente para si e alegre no momento que se tem, que é o agora. E esse tipo de alegria não satisfaz por dois motivos. Em primeiro lugar, como já deve ter ficado claro, porque esse tipo de alegria
né? Essa busca por alegria para fugir de algo nos impede de aproveitar o momento presente e porque também é uma alegria muito inferior àquela alegria incondicional que a gente falou no primeiro ponto, a respeito da qual Johannes de Silêncio, autor de Temor e Tremor, vai dizer que, comparado com a alegria da fé, essa alegria é infelicidade. Ela não é alegria nenhuma. Então, até aqui a gente pode perceber os níveis de alegria que Kierkegaard trabalha e como é que eles são complexos, né? Uma alegria incondicional em se estar presente, aproveitando perfeitamente da vida, em gratidão a Deus pela sua graça, pelas dádivas que Ele nos oferece, pela segurança de que mesmo no sofrimento nós não estamos sozinhos e Ele carrega o nosso sofrimento, né? A alegria que se extrai da gratidão a Deus na relação com o mundo, no comer bem, no beber bem, não dormir numa boa cama, não se alegrar com os amigos, não ir num show, numa festa. Mas Kierkegaard também nos chama a atenção para uma alegria enganosa, a qual nós temos que estar atentos para não recorrer a ela achando que estamos alcançando a verdadeira alegria, quando na verdade não estamos. Estamos nos afundando na infelicidade, assim como o esteta de Ou. Por fim, Kierkegaard fala a respeito ainda da alegria enganosa, de uma alegria que a gente pode chamar de alegria na beleza. A gente sabe que a beleza pode ser uma fonte de alegria espiritual, né? A beleza tem o seu caráter divino, vamos dizer assim, né? Quem não é capaz de sentir uma presença divina fantástica dentro de uma Capela Sistina, por exemplo, com toda aquela grandiosidade do que o Michelangelo pintou. Mas existe um modo de relação com a beleza que é meramente estético, muito típico de quem gosta de arte e poesia, que é um perigo para a concretude do si mesmo, do indivíduo, porque pode se tornar uma alegria na abstração da arte, que acaba sendo uma alegria meramente estética e que perverte a alegria espiritual, que se poderia extrair também da beleza. Bem, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se você aprende aqui no canal, se esse vídeo te ensinou coisas novas, importantes, se você encontrou o que você estava procurando, se inscreve no canal se você não está inscrito, curte esse vídeo, clica no joinha para o YouTube entender que esse vídeo aqui é bom pra caramba e clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. E comenta aqui embaixo o que você quer ver, se você gostou, se você não gostou, o que pode melhorar, ou o que você sentiu quando viu esse vídeo, enfim. É muito legal produzir conteúdo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.